Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Tauan Mendes, que perguntou sobre queima da madeira durante processo de usinagem com fresa, certo? Tauan, pergunta muito importante, porque, bem, você está lá fazendo uma usinagem para deixar a sua peça bonita e tal, às vezes a gente está fazendo um perfil numa peça, e aí você termina a usinagem e está aquela queimadura horrorosa lá. Não é bom para os negócios, né? Então vamos falar do processo, né? Por que ele acontece, quais são as suas causas, como evitar e, se acontecer o problema e a gente não tiver conseguido evitar, o que fazer para eliminá-lo. Perfeito? Então, primeiro, por que aparece a queima de madeira? Aliás, antes disso, o que é a queima de madeira? Vou pedir para a nossa câmera mandar um zoom aqui e mostrar. Vejam aqui, certo? Eu fiz essa usinagem, provoquei essa queima para mostrar. Perfeito? Muito bem. Por que a madeira queima? Porque a temperatura ali ficou tão alta que ela ficou louca de vontade de entrar em combustão, de pegar fogo, certo? A madeira ficou tão aquecida que ela está quase pegando fogo, certo? Isso pode, inclusive, acontecer. Dependendo da temperatura que a madeira chegar, isso pode acontecer, certo? Então, por que acontece a queima? Temperatura ficou alta demais, ok? Quais são as causas da temperatura ficar alta demais? Então nós vamos falar de uma série de causas e depois nós vamos falar em como evitá-las. Então, primeira causa, ferramenta de corte suja. Eu vou pedir para a nossa câmera woman dar um zoom aqui e mostrar a ferramenta de corte que eu usei para fazer essa usinagem. Vejam aqui, ó, na ferramenta, a meleca que se acumulou nela. Perfeito? Muito bem. Por que isso acontece? A madeira, as madeiras têm óleos, têm resinas. Essas resinas, durante o processo, né, elas são removidas da madeira, passam para a ferramenta, vem o pó gruda ali, aí forma aquela meleca em cima da ferramenta. Então, primeira causa da queima, ferramenta suja. Como é que a gente evita isso? Limpando a ferramenta, certo? Eu sei que é aquela coisa meio chata, né, de ficar limpando tudo, mas faz parte. Terminou de usar a ferramenta de corte, faça uma limpeza. Como é que você faz essa limpeza? Aqui, por exemplo, tem um limpa-forno, pega qualquer limpa-forno, passa, deixa 15 minutos, depois faz uma lavagem usando uma escova de seda plástica e preferencialmente água morna. Seca depois muito bem a ferramenta, aplica um óleozinho lubrificante para não estragar a ferramenta, né? Como sempre, muito cuidado com a ferramenta, né? Porque é cara e é o que faz o teu trabalho. Então, manter a ferramenta limpa é eliminar uma das possíveis causas da queima da madeira. Segunda causa, ferramenta não afiada. E a primeira causa, a sujeira, é uma das que contribui para deixar a ferramenta não afiada, porque ela cria uma crosta na aresta de corte. E aí, ao invés de cortar, a ferramenta fica arranhando, certo? Fica esfregando na madeira, ao invés de fazer uma secção, um corte, certo? Então, segunda causa, a ferramenta que não está afiada. Então, limpando a ferramenta, você já ajuda a evitar o problema da não afiação. Agora, se a sua ferramenta, qualquer que seja o motivo, perdeu o fio, você vai tornar a afiar, ou tentar fazer isso. Como é que você faz isso? Você vai pegar uma ferramenta abrasiva de afiação, por exemplo, eu tenho aqui uma pedra de afiar, e você vai reafiar passando apenas na parte plana. Vamos ver aqui no zoom da nossa câmera woman. Esta é a parte não plana da ferramenta de corte. E aqui atrás, a parte plana da ferramenta de corte. Você vai passar a sua ferramenta de afiação apenas na parte plana, certo? Buscando reafiar. Como é que você sabe se a sua ferramenta de corte está afiada? Quando você passar a sua ferramenta na unha, ela tem que tirar um cavaquinho. Se ela não estiver tirando um cavaquinho, ela não está afiada. Se você não conseguiu reafiar a sua ferramenta usando, como eu disse, uma ferramenta de afiação na tua casa, na parte plana, o recomendável é você levar para uma empresa que faça reafiação de ferramenta, porque é muito difícil, extremamente difícil, você conseguir fazer a afiação do outro lado, mantendo o perfil e a qualidade da ferramenta,
certo? Então, segunda causa, ferramenta não afiada. Terceira causa da queima, velocidade de rotação muito alta. Cada fresa tem uma velocidade de rotação indicada. Se você estiver trabalhando com a fresa com velocidade muito alta, ela vai queimar a madeira. Então, você precisa regular a tua máquina para que ela rode na velocidade adequada. Nós temos um anexo a esse vídeo, um PDF. Na última página do PDF tem uma tabela trazendo diâmetro de fresa e velocidade de rotação adequada, certo? Então veja lá qual a velocidade de rotação adequada para a fresa que você vai usar e ajuste a sua máquina. Se a sua tupia não tem ajuste de velocidade, você pode escolher uma dessas três alternativas. Correr o risco de queimar usando a velocidade constante, comprar um aparelho que faz a redução, a regulagem da velocidade, existem aparelhos para isso, ou trocar de tupia, adquirir uma tupia que tenha regulagem de velocidade, certo? Então, terceira causa, velocidade excessiva. Quarta causa da queima, velocidade de alimentação muito baixa. Se a sua tupia está se deslocando em relação à madeira muito devagar, ou, supondo a tupia fixa, se a madeira estiver se deslocando muito devagar, você vai ter a fresa muito tempo em contato com a madeira numa determinada posição. Aí a chance de aumento de temperatura e, consequentemente, de queima é grande. Como é que você faz para descobrir qual a velocidade adequada? Pega uma madeira de teste, uma peça da mesma espécie, desejavelmente da mesma prancha que você vai usinar e testa a maior velocidade possível, que não afete a segurança e a qualidade da usinagem, certo? Então, como é que eu consigo ir o mais rápido possível sem que isso traga algum risco de eu me machucar ou que isso estrague o acabamento da peça, certo? Então, testa a velocidade numa peça de teste e aí, funcionou? Beleza, adota isso para a sua usinagem definitiva. Lembrando, esta é a quarta causa, velocidade inadequada de alimentação da madeira. Quinta causa, se você estiver tirando muito material numa passada só. Se você tem que fazer uma usinagem profunda, não faça isso de uma vez só. Vá fazendo em camadas. Como dizia Jack, por partes. Vai tirando aos pouquinhos, deixa para a última passada, aquela passada de acabamento, um tiquinho de nada, certo? Só para fazer aquela limpezinha. Aí a chance de você ter a queima se reduz em muito. Sexta causa da queima. Às vezes, sem querer, a gente deixa que outra parte que não aresta de corte entre em contato com a madeira que a gente está usinando. Por exemplo, o eixo da fresa, né? Às vezes a gente está lá fazendo uma usinagem, o eixo encosta na peça, o eixo está virando, entra em contato com a madeira, aquece e queima a madeira. Então, sexta causa, o eixo, uma parte que não aresta de corte em contato com a madeira. Como é que a gente faz isso? Prestar atenção para evitar. Muito bem. Você tomou todos esses cuidados, apesar disso, houve a queimadura da madeira. O que você vai fazer? Bem, você vai ter que remover isso. E existem duas formas que eu conheço. Primeiro, usinagem. Então, usando lixa, raspilha ou então lã de aço e um pouquinho de óleo de linhaça, você vai esfregar a região para fazer a remoção da parte que foi afetada. Essa é uma solução, tomando o máximo cuidado para não alterar a forma, né, e muito, né? De repente, a queima foi tão grande que você precisa fazer uma reusinagem, vai precisar reinventar aí a peça que você está usinando. A segunda forma, você pode fazer uma mistura de suco de limão com cinza de cigarro. Não é brincadeira, não é piada, tá? Cinza de cigarro misturada com suco de limão, para queimaduras superficiais ela funciona. Eu já testei, né? Se for uma coisa mais profunda, não tem jeito, tá? Se for uma coisa superficial, você prepara essa mistura, uma pasta de cinza de cigarro com suco de limão, passa no local, esfrega no sentido do veio e aí ele faz desaparecer a queimadura, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?